Bom, gente, nesse vídeo eu vou demonstrar como que a gente vai criar, né, a viga faixa, caso você queira, né, que a sua laje nervurada, ela, aliás, a viga de bordo, caso você queira que a sua laje nervurada, ela encerre, né, caso você queira que ela encerre com uma viga de borda ou viga periférica e, e não, né, com a cubeta aberta. Tá? Então a gente tem essas duas possibilidades. Eu vou demonstrar como que a gente pode fazer isso e vou demonstrar também como que a gente faz, né, a viga chata ou a viga ou a viga ou viga faixa, né, que é o que a gente vai utilizar sempre que a gente tiver algum tipo de abertura. Então, no caso do projeto de vocês, né, vocês vão precisar para a caixa, para o vão do elevador e vão precisar para o vão da escada. Tá? Então, vou aqui minimizar, tá? Eu estou aqui no 3D. Eu não vou conseguir fazer essa edição. Na realidade, até conseguiria fazer a edição aqui pelo 3D, só que ela seria muito mais difícil. Né? E aqui é importante, né, que eu consiga visualizar isso numa planta na planta N2. Aqui, no caso, o meu projeto corresponde corresponde a esse nível aqui de topo, né? Então eu estou olhando para baixo, então eu vou estar trabalhando aqui especificamente no nível N2. Só que se a gente olhar aqui no nível N2, ele não está me dando, né, informações visuais que eu preciso de fato, né? Embora a gente esteja visualizando aqui as nervuras, mas para esse trabalho, né, para essa atividade, né, o ideal realmente é que a gente comece a configurar a vista do pavimento, desse pavimento superior, de modo que a gente comece a enxergar efetivamente o que está acontecendo. Né? A gente consegue visualizar aqui, mas vejam que ele está mais clarinho. A gente não consegue enxergar a calçada, né, que a gente construiu lá embaixo, a gente não consegue visualizar, né, o limite efetivo da parede. Né? O que a gente está vendo realmente aqui é só a subjacência. Tanto que se a gente desabilitar, né, marcar nenhum, a gente passa a enxergar só a escada. E aí, para que a gente possa, né, visualizar efetivamente esse pavimento, né, ou pelo menos de uma forma mais adequada, a gente vai precisar modificar a faixa de vista. No entanto, se a gente olhar aqui, né, a faixa de vista ela está desabilitada, mas ela só está desabilitada porque o nosso modelo de vista, né, está atribuído para a planta baixa. Vou marcar nenhum, vou aplicar OK, tá? E aí vejo que agora, com o modelo de vista em nenhum, a gente consegue acessar a faixa de vista. Como a gente falou antes, é sempre interessante, caso você tenha alguma dúvida em relação ao que está acontecendo com a manipulação desses itens aqui, tá? Você pode clicar nesse diagrama, que ele explica para a gente o que significa cada um desses elementos. Tá? Então, aqui essa faixa principal, essa faixa inferior, ela se refere ao nível que você está, no caso a gente está no nível 2. A faixa de topo, ela se refere ao que você está enxergando acima. Isso vai ser, isso pode te ajudar na hora que você, isso te ajuda, né, a delimitar o que é que você está enxergando, né, no total. Então aqui ele está com N2 e aí ele está dando um deslocamento de 2,30. Mas aqui é sempre recomendável, né, que você considere o nível imediatamente superior. Mesma coisa em relação à profundidade de vista, né, que a gente considere o nível inferior. Você pode, a depender da situação, aplicar o deslocamento, caso você queira enxergar algo um pouco abaixo, né, um pouco abaixo do nível, né, que você definiu abaixo, né, do nível aqui N2, e a gente pode já aqui alterar, né, a nossa faixa de vista, né, o nosso plano de corte para 1,5 m. Então, vamos dar aplicar, vou dar OK, aí a gente vê que a gente já começa a efetivamente enxergar, né, o nosso projeto. Tá?
É, aqui no caso, né, o que a gente está conseguindo visualizar efetivamente, né, são as nossas lajes nervuradas. Né? Só lembrando que nesse exemplo aqui, a gente, nesse exemplo aqui, eu removi, né, a planta, o piso, né, que a gente tinha utilizado para fazer a mesa dessa laje nervurada. E aí o que eu vou demonstrar agora é como que a gente faz efetivamente tanto a viga faixa quanto a viga de borda. Antes da gente fazer isso, eu vou fazer um ajuste, tá? Porque na prática a gente sempre tem que seguir aquela lógica, né, de que os elementos eles sempre vão estar apoiados um em cima do outro. Nesse caso aqui, se a gente for olhar no meu exemplo, né, de forma crítica, a minha laje ela está flutuando, né? Ou seja, ela não está apoiada na parede, né? Na realidade não estaria apoiada na parede, estaria apoiada nos pilares, mas o ponto é que essa laje pendurada ela está sem apoio. Então, o que eu vou fazer aqui, né, nesse processo, é, eu vou subir ela 30 centímetros, tá? Então vejam que a parede foi junto, não vou me preocupar com isso no momento, tá? Porque essa parede ela vai ser importante porque a gente vai editar essa laje de modo que ela fique efetivamente acima dessa parede, tá? Mas vamos por partes, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar o vão da escada, que é algo que a gente já tinha mencionado em vídeos anteriores, tá? Então, eu vou editar, né, o limite do sistema de viga e nesse processo de edição eu já vou posicionar as vigas para além, né, do limite, para além do limite das nossas paredes. Tá? Eu vou fazer isso com as duas lajes. Ainda que outra coisa que eu vou precisar fazer é marcar, né, marcar a posição do buraco da escada. A gente então modificou em uma direção. Vou fazer a mesma coisa na outra direção. Então eu vou primeiramente estender, né, essa, esse sistema de viga de modo que ele realmente cubra, né, a minha parede de forma efetiva. Tá? Então, antes de encerrar, eu não posso esquecer de deixar o vão, né, para a escada. Né? Eu estou usando o aparar, mas se vocês notaram, eu uso muito o atalho de teclado. Né? Então eu digito TR, que é mais rápido do que ficar tentando clicar ali. Tá? Então a gente volta lá no 3D, a gente vê o que está acontecendo. E aqui aconteceu algumas coisas que a gente que não são importantes até para a gente apresentar os conceitos que a gente está pretendendo nesse material. Tá? A primeira coisa aqui, vamos voltar de novo no N2, tá? E aí a gente vai discutir alguns conceitos que a gente já tinha mencionado em sala de aula, tá? Que isso aqui não foi plenamente editado, acho que tem que estar mais alinhado corretamente. Pronto, perfeito. Aliás, ele realmente tem que estar alinhado com a escada. Acho que agora foi. Tá certinho, né? Agora está encerrando, né, na posição que a gente precisa.
E agora eu vou mostrar como que a gente vai estar trabalhando com a nossa viga faixa. Tá? Então, só para a gente relembrar, a viga faixa ela é obrigatória sempre que você tiver uma abertura. Tá? E aqui, né, eu vou usar como estratégia para modelar essa viga faixa, eu vou utilizar um piso com a espessura da laje nervurada inteira. Tá? Então, como que... e aí, qual a referência que a gente vai estar tomando? Tá? Eu vou sempre tomar como referência a, a linha, né, a borda interna da laje, quer dizer, da nervura, nesse trecho aqui. E nessa outra aqui, se a gente verificar, eu posso ou trabalhar com a viga faixa nesse trecho, né, nesse trecho interno, ou eu poderia, né, criar uma linha aqui no meio, né, para a gente trabalhar com a modulação de cunha cubeta. Só que, para não ficar muito confuso, eu vou trabalhar com essa faixazinha aqui interna. Então, o que a gente vai fazer é editar novamente esse limite, e esse limite, né, a gente vai editar de modo que esse sistema ele fique delimitado pela, pela nervura. Então, é, então, a gente fez na primeira direção, né? Então, e agora a gente vai fazer na outra direção. Então, a gente tomamos como referência esse limite aqui interno, e aqui esse outro limite interno, a gente vai encerrar. Tá? Então, se a gente for novamente vindo aqui no nosso 3D, a gente tem, né, um espaço, né, da nossa viga faixa. Tá? Eu acho que esse limite ainda né, aqui está o limite, né, onde a gente vai estar colocando a nossa viga faixa. Ok, né, eu estou satisfeito com isso, porque o que a gente precisa realmente é só deixar o espaço para a viga faixa que vai chegar aí. E aí, como a gente vai fazer essa viga faixa? A gente vai fazer com a ferramenta de piso, tá? Então, eu tenho aqui pai, laje de fundação. Eu vou selecionar, posso usar a mesma laje de fundação, tá? Como tipo, eu vou editar esse tipo, a gente vai duplicar, e aqui eu vou chamar de viga faixa. Vou dar um OK. A espessura dessa viga faixa ela é de 30 centímetros, no exemplo aqui, porque a minha nervura tem 22 centímetros e a mesa tem 8, né? Então, daí os 30 centímetros de altura, vou mandar aplicar, vou dar OK. E agora a gente vai desenhar essa viga faixa. Tá? Então, vou pegar, selecionar linhas, e agora vou usar a ferramenta trim, né? Eu estou delimitando o espaço, né, da minha viga faixa. Então eu tenho
A gente vai verificar agora no 3D qual é o resultado disso. Está perguntando se eu quero anexar as paredes a esse elemento. Vou dizer que sim. E vou dar OK. Agora vamos olhar no 3D, tá? Então, olha só o que aqui a gente fez, né? O que a gente fez efetivamente foi a viga faixa, né? E a gente tem aqui um problema, né? Que é o fato de que essa a gente tem aqui um problema, né? Se a gente olhar essa nervura, ela tinha que estar chegando aqui, né? Então ela não está no alinhamento, mas para a gente não é problema. Então o que a gente vai fazer? Selecionar a viga faixa que a gente acabou de fazer com o piso, né? E a gente vai usar nossa ferramenta de alinhamento, tá? Então, está retomando, está tendo sobreposição, vou dar OK, vai encerrar, vai anexar novamente, e esse sistema aqui, eu vou editar o limite dele novamente, então, é só realmente ter um pouco de atenção, né, para que os elementos estejam posicionados de forma correta, tá? Então, voltar agora aqui no 3D, a gente tem aí nosso piso, né, nosso piso não, desculpem, né, a gente tem a nossa viga faixa devidamente posicionada. O que é necessário ainda fazer, né, se a gente for no corte, a gente está verificando, né, que esse sistema de viga ele está 8 centímetros acima, né? Então eu preciso descer essa laje nervurada de modo que essa base fique alinhada com a nossa, de modo que ela fique alinhada com a nossa viga faixa que a gente acabou de fazer, tá? Então volto lá no 3D, eu vou selecionar novamente o sistema, tá? E aí a gente não vai conseguir mover ele arrastando, então eu vou precisar aplicar, né, um deslocamento negativo de -8, né? Vamos lá aplicar, ó. Veja aqui desceu em uma direção, mas na outra não foi, né? Então, isso aqui, -8 centímetros, aplicar. E aí a gente tem a nossa nervura, né? A base dela está no mesmo nível da nossa viga faixa. O que eu vou precisar fazer agora é criar a mesa, né, dessa laje, né, que a gente vai fazer com o piso. Mas antes de fazer essa mesa, o que eu vou fazer é a viga de borda, né, para o nosso projeto, ou a viga faixa. Tá? Então, isso vai definir um pouco de como que a distância, né, ou como que a modulação de vocês aconteceu. Tá? Então, por exemplo, a minha tem 60 centímetros, né, de vão. Então, ou a minha viga, ou a minha laje nervurada termina com 60 centímetros, então no caso aqui ela terminou com 60, ou ela tem que terminar com meia cubeta. Tá? Então, nessa vertical ela terminou dessa forma, mas aqui ela não terminou dessa maneira. Então, aqui eu precisaria, né, de outra viga faixa. Então, mais uma vez, eu tenho que editar esse limite. Então, vai alinhar, eu vou alinhar ele com, aliás, né, a gente vai alinhar ele
com a face interna, como a gente estava fazendo anteriormente. Essa aqui, que ele terminou de forma adequada, eu vou mandar encerrar, né? E aí a gente tem aqui ele encerrando, né, com a nervura. Tá, ok. Aí o que, que a gente precisaria fazer? Eu poderia estar utilizando o piso novamente para fazer, tá? Mas aqui é mais interessante, né, é mais adequado a gente trabalhar com uma viga borda. E aí, no caso, né, a gente vai trabalhar efetivamente com ferramenta de viga, né, a viga estrutural. Volto novamente no nível. Isso aqui é aquela vigazinha de concreto que a gente utilizou para nervura, tá? Eu vou editar tipo, vou duplicá-la e aqui eu vou chamar de viga de borda. Tá? Então vou dar um OK, H22, a altura a gente vai deixar 30, né, que é a altura que ela precisa ter, e a borda dela, a viga de borda, ela tem que ter no mínimo 20 centímetros. Então vou aplicar, vou dar OK, e agora, né, a gente vai começar a posicionar ela. Aqui eu posso eu posso definir, né, a forma como essa viga vai ser posicionada, mas acaba que aqui essa orientação ela não é tão intuitiva, então eu prefiro realmente posicionar a viga e depois ajustar ela no lugar. Tá? Então a gente consegue ver ela aqui, mas se a gente for no 3D ela fica mais evidente. Tá? E eu vou fazer viga no contorno da minha edificação. Tá? Então, viga novamente, a gente já tem a viga de borda pronta, né? Posso usar o meu eixo como referência. Eu estou deixando, propositalmente, estou deixando ela fora, né, do lugar. Estou usando os eixos, né, como elemento, né, de construção. Eu vou no 3D e aí o que eu vou fazer, né, é usar a ferramenta de aparar. Né, porque aqui, na prática, né, é um processozinho opa, de edição, né, porque você tem que avaliar, né, de acordo com o seu projeto, se o elemento, né, os elementos que você acabou de posicionar, eles estão, né, posicionados de forma correta. Tá? Então, se a gente for olhar nos cortes, naturalmente esses elementos eles estão fora do lugar, então vou precisar alinhá-los. Tá? Só vir aqui. Aqui a frente, fundo, aqui. Agora a gente vai alinhar. Opa,
E ficou faltando apenas a viga lateral, tá? Então, estou aí com as minhas vigas alinhadas. Uma coisa que agora, assim, depois, né, que eu tenho as minhas vigas de topo prontas, né? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou deixar o meu mouse em cima, né, da parede, vou clicar tab, e aí eu clico, né, porque ele selecionou todas as paredes em linha, né? E aí eu vou usar essa opção aqui, que é anexar topo base, e vou selecionar, né, os nossos elementos estruturais. Talvez eventualmente precise selecionar. Na realidade, seleciona tudo primeiro, desanexa, desanexar, seleciona novamente, e aí você vai anexando, né, aos elementos que ele vai fazendo esse recorte mais, de maneira mais correta, tá? Embora, né, que ele paredes, né, elas posso aplicar as espessuras de linha para facilitar esse processo. Esse aqui está ok. Aqui, enfim, a gente vai. É necessário, né, que a gente faça esse ajuste, né, em todas as paredes do seu projeto, que nesse exemplo aqui a gente conseguiu fazer em tudo. Deixa eu fazer esses ajustes, né, só depois que vocês concluírem, né, o posicionamento de todos os elementos estruturais, tá? Ah, está faltando aqui seria a mesa. Qual é a arquitetura, piso. Aqui nesse caso agora a gente vai trabalhar com a nossa mesa, né? Ela já tem a espessura que a gente precisa. E aí o que a gente vai fazer agora, né, é jogar a mesa em cima da nossa laje nervurada. Melhor, das nervuras, né? Então eu já vi ali que tem algumas folgas, né? Então, em que a minha laje ela não está concluindo, né? Ela não está terminando de maneira correta. Então, vou só encerrar mais uma vez. A gente vai no 3D, volto lá no modificar. Um elemento no outro, volto aqui no 3D, posso
deixar em estrutura de arame, só para a gente observar algumas coisas aqui. Então, percebo que a minha, nesse trecho em específico, ele não, embora ele esteja com o limite correto, né, ele não fez a distribuição, né, adequada, ele não fez a distribuição dessa coluna, né, essa nervura aqui, ela não está passando, mas antes da gente mexer ali, né, eu vou só dar uma verificada, porque talvez o problema esteja nesse, nesse sistema, ele também está passando. Então, aqui está limite. Coisa que a gente não demonstrou, né, é que a gente tem, né, algumas configurações. Distância fixa ele vai distribuir na parte de 60. A justificação ela se relaciona, a justificação se relaciona como, né, que esses elementos eles vão ser distribuídos. Então, vamos achar a justificação linha de direção, só que a gente vê o que acontece com a gente, aparentemente não aconteceu nada. Vamos voltar aqui. Tá. Aumentar aqui esse limite. Realmente não. Vamos só dar uma olhada no corte. Realmente tem uma nervura aqui que não está aparecendo. Uma, uma forma da gente tentar resolver isso seria. A gente poderia. A gente poderia tentar recriar, né, esse sistema de viga ou modificar, modificar esse limite, né? Tentar ver que tipo de resultado ele dá pra gente, se a gente virar pra cá. Aí, vamos fazer novamente. Então, essas ferramentas automatizadas, elas, às vezes, elas, elas dão uns bugzinhos, né? Então a gente precisa ter um pouco de paciência, né? Porque nem sempre a gente não consegue, nem sempre a gente consegue o resultado que a gente precisa, e aí isso demanda que a gente faça aí algumas tentativas com a finalidade de fazer com que ele funcione de forma mais correta. Tá? Então, vou finalizar novamente. 3D. Vou
Eu vou ocultar aqui a mesa que a gente acabou de fazer e vou tentar selecionar só esse itemzinho aqui. Se eu tirar o alfinete, ele permite que a gente faça essa extensão. Então, posiciono ele no lugar, no alfinete novamente, mais uma reclamada, mas não vou sofrer com isso. Tá? Essa última aqui, eu vou deletar. Esse trecho ele ficou realmente com um vão maior, né? Então, se a gente for medir ele, né? O ponto ele ficou menor. Né? Então, aqui né, a gente precisaria de uma viga faixa. Né? A gente tem que editar o limite. A gente está considerando face interna. A gente vai encerrar. Veio aqui, não, o limite. Mas aqui ele extravasou, tá? Mas aqui só para a gente entender o conceito, né? Esse pedaço aqui que está faltando, a gente precisaria complementar com essa vigazinha chata. Então, precisaria colocar ele, né, em toda a extensão. Encerrar. Ele está ali reclamando que a gente tem sobreposição. Eu tinha feito com a mesa. Parece que a gente precisa de viga faixa. Tá? Vou trazer de volta, né, a mesa. Aqui, desabilitar. Nível 2. Aqui em oculta novamente. E aí a gente tem o nosso. A gente tem aí a nossa planta do nosso primeiro pavimento com os tipos de viga devidamente ajustados. Tá? A última coisa que eu vou fazer, e aí é, eu acredito que a gente pode começar a pensar, né, no que seriam, né, as nossas últimas plantas. Né? Nesse exemplo, isso aqui seria uma planta de cobertura, né? Porque nesse caso em específico, né, nesse caso em específico, eu não tenho um outro pavimento, né? O que a gente tem realmente é somente
que a gente tem aqui nesse caso é somente uma laje, né? O ideal é que essa laje a gente tivesse um guarda-corpo, mas aqui só para a gente poder realmente demonstrar que para, para a parede, ou melhor, para a planta de cobertura, né? O que você precisa fazer que a gente precisaria fazer, né, para criar a planta de cobertura do nosso projeto é fazer os ajustes, né, relativos à faixa de vista. Né? Então, no caso, a gente tem um nível específico que seria só aquele arremate, né, que a gente dá, que a nossa laje ela não aconteceria, né? O nosso precisaria ter uma mini plate-bandazinha, que a gente chama de soft parede também, tá? Mas aqui o principal, né, é que para a gente fazer nossa planta de cobertura, né, você precisaria ter um nível de cobertura, é, e aí você precisa, né, fazer aquelas configurações de faixa de vista. Né? Então aqui, no caso da cobertura, eu preciso mostrar todo o meu terreno, né? Então precisaria ser um pouco maior, então eu posso usar eu posso usar, eu posso usar a nossa caixa de escopo para que a gente tinha criado previamente. Aqui, quando a gente colocou de ponta abaixo, ele desconfigurou, né, todas aquelas seções da faixa de vista que a gente tinha feito. Tá? Então, que eu vou. Não precisa aplicar o modelo de vista ainda. O que a gente vai fazer realmente é só deixar a caixa de escopo devidamente posicionada. Tá? Então, a produção, né, da planta de cobertura, ela vai demandar que vocês criem um nível, preferencialmente um nível que esteja acima, né, da sua edificação e que, né, ela tenha uma profundidade, né, que vai possibilitar que você enxergue toda a sua edificação. Né? No caso aqui, para a planta de locação, eu preciso exibir o meu terreno, né? Isso é uma coisa necessária. Então, aqui, ó, a gente tem tanto a nossa cobertura como um todo, né? Devidamente posicionado. Né? No caso, aqui você precisaria fazer as cotas, né? Todas as informações de projeto que forem que se fizerem necessárias. Tá? Então vejo que a gente tem aqui a rampinha, né? Então a gente tem principais informações do projeto de vocês. Vamos só dar uma olhada como que o nosso projeto está ficando nas folhas. Tá? Então, PO, PB, locação, cobertura, que foi essa planta que estava localizada, né? A planta 2, nesse projeto, isso aqui vira essa planta de cobertura, né? Então, no caso, não caberia, eu precisaria criar uma folha só para esse pavimento.
Mas, é, enfim, eu creio que acredito que com essas informações vocês têm condições, né, de fazer todos os ajustes de modelagem e de criar a planta de locação de cobertura, né? Mas o principal realmente nesse vídeo era demonstrar como que a gente consegue é, analisar, né, se o programa, né, ele está dando para a gente a, os elementos estruturais modelados de acordo com o pré-dimensionamento que vocês criaram, né, que vocês definiram, né, anteriormente. Tá? Então com esse material, né, a gente conseguiu mostrar como, né, que vocês vão trabalhar com é, a estrutura de vocês com o objetivo, né, de representar, né, o projeto de forma mais adequada. Então, enfim, né, utilizem esses princípios, né, do projeto de vocês para que a representação ela fique devidamente